Que a gente ia falar sobre direito do consumidor. Quem é que não gosta daquelas promoções de supermercados? Participa aqui com a gente no revistadacidade@tvgazeta.com.br. Dá uma olhada nesse VT, aí na volta a gente conversa com uma especialista. Até já. Não é raro encontrar consumidores reclamando que se sentiram lesados por supermercados, ao não resistir, por exemplo, a apelos como o famoso Leve 3 e Pague 2, com valores enganosos, ou então anúncios de desconto em produtos cujos estoques são insuficientes. O volume de reclamações passou de 8.500 casos no país no primeiro semestre, segundo um levantamento de um site de defesa do consumidor. Houve aumento de mais de 30% em comparação ao mesmo período de 2014. É difícil apontar os motivos para o aumento das queixas. Segundo o Procon São Paulo, não se sabe se as reclamações cresceram porque os consumidores estão mais responsáveis com suas finanças diante da crise econômica ou se a frequência das falsas promoções é que aumentou. Para conversar com a gente, a Sônia Amaro, da supervisora institucional da Proteste. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia. Nossa, mas eu nem sabia que a reclamação tinha aumentado tanto assim, né? De 2014 para 2015. O que está acontecendo? Por que a reclamação aumentou diante dessas promoções nos supermercados? O que acontece é que, infelizmente, se de um lado a gente tem, muitas vezes, o descumprimento da lei, o descumprimento do Código de Defesa do Consumidor pelos estabelecimentos, a gente também tem que considerar que do outro é porque o consumidor está muito mais atento hoje e está reclamando mais. Sim. Coisa que ele tinha uma dificuldade de fazer anteriormente. Então, é sinal que as pessoas realmente estão exercendo o seu direito, não só como consumidor, mas como cidadão, de reclamar mesmo na medida em que eles veem alguma irregularidade ou que eles ficam sabendo que realmente determinado fornecedor, determinado mercado está descumprindo. Você acredita que a economia tem ajudado? Tanto porque a gente está vendo a inflação enxugou a renda familiar, né? Isso é muito preocupante. Então, eu acho que isso deve ser um indício aí para todo mundo estar mais atento, né? Na hora de comprar, ver e falar, eu estou me sentindo lesado. Inclusive, tem perguntas nas ruas para você. Vamos dar uma olhadinha na primeira? Pode? Ah, não, a gente vai mostrar os exemplos primeiro. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó. Ah, essa promoção é de praxe, né? Todo mundo vê. Fala, ai, que ótimo. Vou levar 3 e vou pagar 2. Mas não necessariamente as pessoas sabem o valor real de cada unidade. O que acontece nessas situações? Aí você vai passar lá no caixa, aí você vê, é um outro preço, aí você fala, mas espera aí, se cada unidade custava menos, por que eu estou pagando mais? Ou seja, eu estou pagando exatamente o valor das 3 unidades. O que acontece nessa situação? Precisa ficar atento mesmo. Quer dizer, às vezes tem algumas promoções que levam o consumidor a erro. Então, por isso que ele deve comparar assim, olhar o preço antes e na hora que ele passar ali no caixa, ele ficar atento para verificar se o preço que informado na gôndola ou na própria etiqueta do produto, que muitas vezes você tem ainda, né, alguns produtos com etiqueta, para realmente conferir se é esse o valor que está sendo cobrado. Tá, entendi. Coloca mais uma opção aí para a gente dar uma olhadinha, algum exemplo de ilustração para a gente ver das promoções. Ah lá, ó. Aqui, ó. Aqui tá melhor. Ah, não, melhor ali que não veio aqui pra gente, ó. 99 centavos, a partir de 5 unidades, 89 centavos. E olha aqui embaixo, a oferta válida até tal data e tudo mais, e não tem mais nada especificando. Também é outro exemplo que a gente tem, né? A pessoa bate o olho e fala, ó, veja bem, estou tendo um grande desconto. E não necessariamente isso está acontecendo, né? Não necessariamente. Sabe que uma forma também que a gente tem de se prevenir, nós como consumidores, é pesquisar preço em outros estabelecimentos também. Sim. Né? Porque não necessariamente aquela faixa ou aquele cartaz de oferta significa que realmente aquele estabelecimento está praticando um preço bom para você, consumidor. Então, é preciso verificar nos outros estabelecimentos, fazer a conta, checar na hora do caixa ali se realmente está cobrando aquilo que foi informado e também tomar cuidado com aquelas, como a gente viu anteriormente, né? Quer dizer, leve 3 e pague 2, esse tipo de coisa pode ser que não seja interessante, até porque o outro estabelecimento, às vezes atravessando a rua, pode ter um preço infinitamente mais barato. Até a gente mostrou esse exemplo aí, falou, 5 unidades, né, por 89 centavos. Em época de crise, quem precisa de 5 unidades para levar, né, nesse momento da vida? Não tem necessidade. Então a gente precisa ficar atento. Agora, uma outra coisa, você falou que é interessante a gente fazer pesquisas em outros supermercados para fazer a comparação de preços.
Normalmente as pessoas, ainda mais aqui em São Paulo, não tem tempo hábil. Sempre vai no mesmo supermercado, claro, tem pessoas que ficam super atentas a promoções e tem esse tempo hábil. Ou seja, precisa ter paciência, precisa ter um tempo bem tranquilo para ir fazer as compras, senão vai acabar colocando muito a mão no bolso, não é? Vai colocar muito a mão no bolso. Então, assim, tem hoje formas, né, de você pesquisar preço mesmo pela internet. Sim. Quer dizer, você pode pesquisar esses preços, né, e aí sim, já se dirigir ao estabelecimento que está praticando um preço melhor ou menor, né? E então, isso é importante. E sempre ir no mercado com uma lista de produtos que devem ser comprados, porque senão a pessoa vai acabar comprando algo que não necessariamente precisaria. Que é complicado também, complicado, né? Vamos dar uma olhadinha em mais uma opção aqui. Pode soltar pra gente? Vamos ver aqui, de mais uma promoção. Vamos ver. Olha lá, produtos próximo ao vencimento. Ou seja, o supermercado ele pode colocar os produtos já quase vencendo e reduzir o valor? Isso é de direito deles? O que acontece? O que o mercado não pode fazer é colocar depois da data de vencimento, com a data de vencimento já vencida. Isso não pode fazer, né? Quer dizer, isso tem inclusive de ser denunciado. É claro que, então, por isso que o consumidor também nessa situação tem que ficar atento. Por quê? Porque se ele, por exemplo, comprar um produto ou 2 unidades, se ele tem um grande consumo daquele produto, ou seja, são várias pessoas da família, então um produto alimentício, são várias pessoas da família que vale a pena ele comprar próximo, porque vai consumir ainda dentro da validade, então é isso que ele deve ficar atento, o consumidor, né? Quer dizer, fazer essa verificação, se realmente vale a pena, se ele vai conseguir consumir dentro do prazo de validade, senão ele não compra. Tá, entendi. Agora a gente falou assim, né, de colocar o produto poucos dias antes da validade, expirar. Isso pode ser feito um dia antes? O supermercado pode fazer isso um dia antes da validade, desde que avise? Porque eu vi que você falou, uma semana, ok, 2, mas sempre, um dia depois pode. O que não pode fazer é vender com prazo de validade vencido, isso não pode fazer. Isso não, só. Tá? Então, enquanto estiver dentro da validade, claro que pode fazer. Então, nós consumidores temos que ficar atentos a isso. Porque muitas vezes você vai consumir, você vai fazer, por exemplo, uma receita, você vai utilizar todos aqueles ingredientes. Claro, eu estou aqui exemplificando um produto alimentício, mas tem tantos outros produtos também, né, que tem que se seguir aí o prazo de validade. Bom, vamos soltar a primeira pergunta. A gente está falando do direito do consumidor, de repente você que trocou de canal. E a gente vai ver a primeira pergunta aqui para a Sônia. Pode soltar, por favor. O mercado pode colocar um limite no número de produtos que podem ser levados em uma promoção? Então, hein? Essa é uma das dúvidas, né, dos consumidores. Então, ele pode até fazer isso, mas ele deve, na oferta, ou seja, em qualquer material publicitário, né, desse mercado, ele tem que prestar essa informação ao consumidor, né, para que o consumidor já saiba disso previamente. Então, é muito importante. Tá, entendi. Vamos soltar mais uma pergunta, por favor? Oi, meu nome é Anderson. Gostaria de saber se o supermercado pode recusar pagamento em cartão ou cheque? Olha, a questão da forma de pagamento também é importante o seguinte, se houver qualquer tipo de limitação com relação à forma de pagamento, ou seja, se o estabelecimento não aceitar cheque, ele deve também informar de forma muito clara ao consumidor, de forma ostensiva, né, como a gente diz. Ou seja, o consumidor, ao entrar no estabelecimento, ele já tem que ficar sabendo dessa informação. Mesma coisa, se não aceitar algum tipo de cartão, também deve ser informado para o consumidor, justamente para evitar aquele constrangimento de, na hora do pagamento, chegar ali no caixa e aí a pessoa dizer para o consumidor, olha, não vou poder aceitar o seu cheque ou o seu cartão, enfim, porque a gente não trabalha com essa forma de pagamento. Então, para evitar isso, essa informação tem que ser dada previamente. Tá, então tem que colocar um cartaz, enfim, claro, um aviso. Sim. E também se tiver algum probleminha nas máquinas, de repente, para passar o cartão, tem que avisar também quando o sistema está com algum problema. Você imagina o constrangimento, né? Isso, eventualmente, pode acontecer, já aconteceu até. O consumidor até experimenta, por exemplo, numa loja de vestuário. O consumidor vai, experimenta, enfim, fica ali um tempo, escolhe e tal. Quando ele toma a decisão e vai pagar, ele fica sabendo, então, que ele não vai poder levar, porque o estabelecimento não aceita o cheque ou não aceita, por exemplo, um cartão de crédito. Essa situação de constrangimento. Situação muito chata, então é muito chato. Então, o estabelecimento tem que avisar. Então, você também de casa fica de olho. Né? Não adianta nada chegar e falar, não vi, estava ali na sua cara também. Acho que tem que ser dos dois lados, né? Um avise e a gente prestar atenção também. Sim. Vamos ver mais uma pergunta. Pode soltar, por favor. Oi, meu nome é Ludmila e eu gostaria de saber qual o preço que vale quando se encontra 2 produtos com valores diferentes na prateleira.
E aí, como proceder numa situação dessa? Dessa forma, o consumidor ele tem que exigir que o valor cobrado seja o menor. Seja o menor. Ou seja, houve aí uma falha do fornecedor, né? Quer dizer, mas a falha do fornecedor não pode prejudicar o consumidor, que muitas vezes, quando ele viu o preço ali, e ele viu o preço, e aí houve essa divergência, não, é 100, aí o outro diz, né, na hora do caixa, fala, não, é 105, não é 100, é 105. Não, tem que ser cobrado, então, o menor preço. Isso, sem então sempre alguma. O menor preço. Sempre o menor preço vai ter que ser cobrado. Tem promoções também que tem ali na gôndola e você chega na hora de passar no caixa, não consta no sistema. Então, é interessante também a pessoa que está consumindo olhar e falar, não, eu vi essa promoção, porque senão passa batido e você paga mais. E, infelizmente, essa situação acaba acontecendo. Não é incomum, não. Então, por isso que o consumidor realmente fica atento ali na hora que ele está passando ali os produtos, ficar olhando se realmente o que está sendo cobrado foi aquele valor que ele viu ali. E se não for, então, ele fala, não, está em promoção aquele valor, está inferior ao que você está passando aqui. Sim. Fazer valer o seu direito. Se tiver problemas ali na hora, porque às vezes o caixa tem uma dificuldade, chama o gerente, chama o responsável pela loja e faça valer os seus direitos. Tá certo. Então, sempre é o menor valor. Sempre vai ser o menor valor. Então, se tiver essa diferença, é bom saber disso. Mais uma pergunta. Oi, meu nome é Nathalie. Eu gostaria de saber se o consumidor pode trocar um produto que já foi comprado, que estava vencido? Com certeza, certamente. Não só a troca do produto, né, ele tem que exigir, que é um direito dele, quer dizer, ele não está fazendo nada além do que é o seu direito. Ou então ele tem uma outra alternativa, que é pedir a devolução do valor cobrado. E é importante que nessa situação o consumidor denuncie também o estabelecimento, denuncie no órgão de proteção ao consumidor, se for, por exemplo, dependendo do produto que for, ele pode até denunciar numa vigilância sanitária também. É importante, por quê? Porque senão outros consumidores podem consumir aquele produto que na verdade já está com prazo de validade vencido, ou seja, está impróprio ao consumo, está impróprio ao consumo. É essa a linguagem que a gente utiliza. Então, é bom, né, que a fiscalização vá a este estabelecimento, porque outros consumidores poderão ser prejudicados. Então, você pode fazer a denúncia propriamente dita, sim, para outras pessoas não sempre anotando ali o nome do estabelecimento, o endereço, né? É importante ter essa informação para poder passar para o órgão de proteção ao consumidor ou até para a vigilância sanitária, dependendo do produto. Não, ótimo. Então, não se esqueçam, pode denunciar sim. Mais uma pergunta. Olá, eu sou a Giovana e eu queria saber o que deve fazer em caso de defeito de eletrônicos comprados em supermercado. Então, é aquele produto que não funciona, né, adequadamente, apresenta ali um vício, que a gente chama de vício, né, que popularmente fala defeito. Então, o consumidor tem que imediatamente entrar em contato, né, com o estabelecimento e para que ou troque aquele produto ou então conserte o produto. Eu digo isso porque o Código de Defesa do Consumidor até estabelece um prazo ali para que o fornecedor conserte o produto, para que ele sane o vício. Qual que é o prazo? Esse prazo é de até 30 dias. Ah, até 30 dias? Até 30 dias. Tá. Então, mas imediatamente constatou que existe esse tipo de problema, o consumidor não tem que levar o produto, tem que entrar em contato com o fornecedor, né? Quer dizer, eu digo levar o produto assim, entrar em contato com o fornecedor para ver a melhor forma de solução. Sim. Não, e também, assim, para eletrodomésticos que a gente vê, tem que ser testado na hora quando você compra um produto desse, né? Que é o comum, não é? Ou eu estou enganada? É importante, só que em algumas determinadas situações você não tem essa possibilidade. Até porque muitas vezes o estabelecimento vai entregar na sua residência, na sua casa, enfim. Ainda mais então, pela internet, que hoje é comum, né? A compra. É comum, né? O comércio eletrônico hoje. Então, assim que o consumidor receber também, a dica é sempre abrir o produto e sempre testar para ver se está funcionando. Porque às vezes acontece dele demorar para fazer isso e ele vai ter uma dificuldade depois maior de solução. Entendi. Então, por isso que é importante já abrir, ver se está em perfeitas condições, se não tem risco, se não tem amassado, se está funcionando. Ver na hora e não deixar para amanhã, né, Sônia? O Leão Lobo tem uma pergunta para você. Já estava aqui pensando, a gente muitas vezes nessa promoção de pague 2, leve 3, a gente percebe que ou o produto tem menos líquido dentro, ou então a metragem está menor do que a normal e tal. Quer dizer, então, na verdade, você não está tendo vantagem nenhuma, né? Como é que a gente faz para reclamar? É importante, você tocou num assunto super importante que acaba realmente induzindo o consumidor em erro. Então, o que acontece nessa situação também, qual é a recomendação?
Muito cuidado, mais uma vez, muito cuidado, consumidor. Por quê? Porque às vezes realmente acontece isso. Você tem aparentemente uma promoção, né, que na verdade não é. Então, tomar cuidado, evitar, né, para você acabar não pagando mais ou comprar um produto que efetivamente você não queria. E claro, dependendo da situação, inclusive, pode ser denunciado, por exemplo, no órgão de proteção ao consumidor. Quer dizer, se está havendo ali uma forma de induzir o consumidor em erro, certamente esse estabelecimento pode ser penalizado por isso. E tem que olhar todos esses detalhes. Afinal de contas, vocês estão pagando, né? Então, ficar de olho não custa nada. Aliás, né? Custa se você não olhar. Olha, muito obrigada, viu, Sônia, por todos os esclarecimentos. Se tiver mais alguma dúvida, entra lá no proteste.org.br. Proteste.org.br. Me dá um beijo. Eu que agradeço a participação. Bom dia. Obrigada. Tem muitas outras dúvidas, né? Mas aí, com o tempo, a gente vai sanando. Obrigada, Sônia.